A RFI veio até a Cinemateca de Toulouse, um dos locais de exibição do Cine Latino. Se hoje pudemos nos reunir novamente, há 3 anos isso era impensável. Em plena pandemia de Covid-19, 2 amigas se lançam um desafio: se comunicar entre videocartas entre os Estados Unidos e o Brasil. Esse é o enredo do filme Vai e Vem, das diretoras Fernanda Pessoa e Chica Barbosa. Esse é o único documentário, longa-metragem brasileiro em competição. Eu conversei com uma das diretoras aqui em Toulouse. Qué lindo fue verte, amiga. Y pienso mucho en lo que dijiste. En la última carta. Queria entender um pouco essa proposta, de onde é que saiu esse Vai e Vem. Bom, a proposta veio muito da Fernanda Pessoa, que foi a pessoa que dirige esse filme comigo. Antes de eu mudar, eu e a Fernanda, a gente era parte da ABD, a Associação de Documentaristas e Cortometragistas de São Paulo. E a gente sempre, enfim, já teve essa relação muito de discutir cinema com política, né? E como os dois são índices associáveis. Então já tínhamos uma conexão nesse sentido. E aí quando eu mudei para os Estados Unidos, que foi no final de 2019, acho que a gente sentiu falta uma da outra, a pandemia começou, ela entrou em contato falando que ela tinha uma proposta para compartilhar comigo. E ela queria pesquisar um livro sobre cinema, mulheres no cinema experimental, mas ela não queria fazer sozinha e pensou em mim por causa da distância, da gente fazer essa pesquisa juntas. E ia fazer uma provocação entre as duas, de que a gente ia estudar o livro, mas íamos nos propor de nos comunicar por videocartas inspiradas por essas mulheres desse livro. E compartilhar sobre o que a gente estava passando naquele momento, não podia não comentar, enfim, do caos, né, social e político que estava acontecendo. Tanto ela em São Paulo, quanto eu em Los Angeles, né, a Fernanda no Brasil, baixo o governo do Bolsonaro, e eu nos Estados Unidos, baixo o governo do Trump. Então, 2 países, assim, muito distintos, mas muito similares, né, nesse caos político e social que estava acontecendo. Viajo com imagens da fortaleza dessas mulheres que me mostras. Fernanda, você está me escutando? Acho que muito mais, assim, os contrastes foi isso, assim, as duas passando pela mesma situação, uma pandemia global, as duas isoladas, não podendo sair, mas o contraste também de, enfim, das políticas públicas de que os 2 países estavam passando, né? Nos Estados Unidos teve ainda um cuidado, assim, de anunciar que, apesar que o Trump falou muita besteira, mas tinha uma questão muito de colocar, né, cuidados pela pandemia, a vacina sair mais rápido. E no Brasil, enfim, foi um crime de não ter assumido, enfim, que realmente estava acontecendo uma pandemia, de ter tido completamente uma irresponsabilidade, assim, pela questão das vacinas. Então, acho que muita gente morreu muito mais por culpa disso, assim, de não ter assumido essa responsabilidade. As cartas, tínhamos algumas regras. A regra era que a gente ia se corresponder inspirada por uma mulher do cinema experimental, baseada no livro que a gente estava pesquisando. Mas era livre, assim, a regra também é que tínhamos 3 semanas para nos corresponder. Porque o filme, enfim, foge um pouquinho dessa narrativa, né, mais convencional do comentário. Como é inspirado em mulheres do cinema experimental, nos inspiramos muito nas estéticas, nas propostas formais dessas mulheres. Então é um filme muito diverso, cada carta é muito diferente da outra por conta disso, porque são diferentes artistas, né, que nos inspiramos e nos deixamos influenciar. Os canallas e patanes, esses homens minúsculos, são combatidos por essas mulheres imensas que estão na luta. Olha, a pandemia até pode estar distante no sentido de estarmos em tato, né, a desconexão acho que diminuiu muito sentido porque podemos nos aproximar, né, estamos num festival, querendo ou não, festival que, enfim, os festivais viraram virtuais por 2 anos, né? Não tinha essa possibilidade de estarmos no mesmo lugar, estarmos numa sala de cinema juntos. Então, realmente, isso trouxe, enfim, um respiro de um pesadelo, né? Que foi esses anos anteriores. Mas, por outro lado, tem coisas que não mudaram, não vemos mudanças. No filme, enfim, nos inspirando por mulheres que tratavam de um cinema nos anos 60, 70, sobre a liberdade sexual feminina, sobre desconstruir o espaço doméstico, que foi muito colocado como espaço da mulher, aborto, várias questões que o filme trata e que hoje, enfim, nos questionamos se realmente mudaram muitas coisas, né? Ainda sofremos muitas opressões, enfim, que não mudaram. E acho que até os crimes cometidos nesses anos pandêmicos, por exemplo, não foram contestados ainda também, né? É curioso ver uma conversa tão íntima entre eu e a Fernanda, de repente, não ser mais nossa, né? E ser, enfim, do público.
Mas é curioso ver como o filme ressoa para outras pessoas, acho que principalmente para outras mulheres. Eu acabei de estar com uma amiga que falou que se sentiu muito aliviada de saber que ela não estava sozinha, pensando o que ela pensava durante aquele momento, se sentindo desconectada. Essa solidão e essa falta de entender por que está sentindo aquilo, enfim, ela falou para mim, não bastou só saber que você estava pensando isso, mas também que tinha outra mulher, outra amiga tua, então se sentiu menos sozinha ao ver, sabe, essa relação com o mundo naquele momento.